Treine seu cérebro para ser feliz. Eu vou dar continuidade à leitura, reiniciando aqui na página 18, lembrando que a gente encerrou o vídeo anterior falando sobre o que é felicidade, e eu fiz um convite a você pensar o que é felicidade para você, trazendo ali o entendimento entregue pelo livro de que a gente só consegue pensar sobre se a gente é feliz ou não, sobre o que é felicidade, depois de termos as nossas necessidades básicas atendidas, que é alimentação, segurança, abrigo, relacionamentos em geral. E seguindo aqui, são apresentadas as teorias desde tempos remotos, onde se começou a buscar compreender as emoções e as questões das dificuldades vividas pelos seres humanos, começando com as teorias de Freud, que ele baseava-se unicamente na observação dos comportamentos. Então, ele buscava provar a hipótese de que os problemas emocionais tinham sua raiz em memórias reprimidas. Então, quando a gente se torna adulto, todos os nossos problemas são originados de nossa infância, de quando criança nós éramos reprimidos pelos nossos pais e tutores e pessoas mais velhas. Pesquisadores buscando desenvolver essas teorias. Começamos a ter recursos tecnológicos, os neurocientistas começaram a contar com métodos de investigação por imagens, para eles observar e estudar mais detalhadamente as ligações psicológicas aos comportamentos humanos. Partindo dessas observações mais realísticas, podendo testar estas antigas teorias e formular novas, baseando-se em evidências comportamentais e biológicas. Então, aqui eles nos trazem a explicação de duas técnicas de radiologia. Uma é a que mostra os tecidos moles e a outra que mede as alterações no fluxo sanguíneo conforme os estímulos ligados à atividade cerebral também. Passado essa nova possibilidade de estudos que os cientistas começaram a ter, vieram drogas para resolver esses problemas identificados, que são os medicamentos em geral. As drogas, elas foram sendo desenvolvidas baseadas também no campo da psicofarmacologia e também ajudaram o pessoal a compreender as atividades cerebrais. Então, descobertas como os antihistamínicos, as drogas antipsicóticas, substâncias que melhoravam o humor dos pacientes, que levou ao surgimento dos antidepressivos, as drogas que ajudaram a controlar os lados maníacos, desde um transtorno obsessivo-compulsivo, bipolar. Conforme essas evidências foram surgindo, eles estavam se afastando dos conceitos freudianos de que as neuroses e psicoses eram causadas unicamente pelos traumas da infância, ou de qualquer repressão ou supressão dos desejos sexuais das pessoas. Esses pesquisadores começaram a entender as questões emocionais baseando-se na química do cérebro. Essas disfunções químicas é que resultavam em disfunções mentais e emocionais. Então, nesse tempo aqui começou a se entender que tudo o que nós tínhamos de desconexo da realidade advinham de problemas químicos. E também aqui tem o entendimento adicionado de que ninguém discordava de que o ambiente exercia papel importante. Conseguia-se fazer essa correlação da química com as emoções. Voltando ao nosso gancho anterior da felicidade, quando a felicidade começou a ser vista com os olhares da ciência, antigamente não sobrava tempo, para pensar nisso. E somente as pessoas muito abastadas é que conseguiam ter tempo para se preocupar se eram felizes ou não. Quando a modernização veio e a economia se tornou saudável, lá por volta da década de 60, isso começou a ser possível. Alguns grupos começaram a refletir sobre o que queriam da vida e buscar o que as tornasse mais felizes. Junto com essa modernização, também tínhamos milhões de pessoas artificialmente felizes devido ao uso do Prozac. Essas pessoas começaram a perceber que não estavam felizes de verdade com suas vidas. Então, elas começaram a entender que o medicamento as deixava com um humor estável. Mas isso não significava felicidade. Nos anos 50, antidepressivos que existiam eram drogas que as pessoas suicidas usavam, de propósito ou por acidente para se matar. E quando o Prozac foi introduzido, a maior atração dele estava no fato dele não matar.
Então, com o uso do Prozac, elas se tornaram pessoas com humor estabilizado. Mas isso não era um sinônimo de que elas realmente eram felizes. Aí começou essa busca por felicidade, como que pessoas conseguiam um propósito à sua vida, se sentir alegres. Dentro desse contexto, que a ciência começou a também procurar entender o advento da felicidade, tem uma pesquisa citada aqui no livro, onde um estudo apontou que multimilionários e moradores de favela tinham em comum na questão felicidade. Multimilionários americanos foram questionados sobre que nota eles davam de 1 a 7 ao seu nível de felicidade, e a média foi 5,8. A mesma pergunta foi feita para moradores de favela em Calcutá, que pontuaram 4 e 6. Então, 5,8 e 4 e 6 são muito próximos. Essas pessoas da favela, muitas elas estavam um passo acima dos sem-teto, as quais, por sua vez, pontuaram 2 e 9. Então, aqui se entende que o dinheiro só é relevante até certo ponto, porque como a média da escala de felicidade dos milionários e das pessoas praticamente sem teto foi muito próxima, isso diz que o dinheiro tem um efeito correlativo, mas não causativo quando o assunto é felicidade. Então, nas gerações da Primeira e Segunda Guerra Mundial, ninguém tinha tempo para pensar sobre felicidade. Entre a nação Prozac, surgiu a nação Baby Boom, no mundo todo, não apenas nos Estados Unidos. Eles começaram a observar a vida de seus pais. Essa nação Baby Boom eram filhos de pais ricos. Ao observar a vida de seus pais, essa geração de jovens ricos, em comparação, concluiu que valia a pena buscar a expansão da mente e a satisfação emocional. Antes e depois do Prozac, alguns experimentaram também comprimidos como LSD, provaram drogas psicotrópicas, maconha, ingeriram substâncias como peiotes e cogumelos para expandir a mente. Aqui no Brasil a gente tem bastante difundido a ayahuasca. Quando chegou a década de 80, essa geração percebeu que a vida não era mais simples ou feliz e que eles tinham se vendido e seguido o mesmo caminho dos seus pais. Então eles passaram a procurar a felicidade em gurus e terapeutas, criando um novo gênero editorial que são os livros de autoajuda, que muito nos ajudam ainda hoje. Somente nessa época, quando multidões de baby boomers insatisfeitos começavam a gritar suas insatisfações, é que os cientistas do campo da psicologia começaram a estudar a felicidade realmente com vontade. Quem gosta de ampliar os estudos, aqui na página 24 ele cita um site que traz milhares de artigos científicos sobre a felicidade que foram publicados nos últimos 20 anos, mais ou menos. Esse livro aqui é escrito em 2018, então a gente considera ali a virada de 2000. Eu vou deixar na legenda. Aí, do que a ciência não dá conta? Conforme descobrimos mais sobre o cérebro humano e sobre nossos neurônios e neurotransmissores funcionam, as evidências têm de ser sempre equilibradas com o coração, a mente e a alma humana, e o papel que elas têm em nossa busca da felicidade. Nem todas as emoções negativas podem ou devem ser tratadas com drogas. A neurociência e a psicobiologia sempre terão de pesar o papel da tristeza, alegria, ou dos ataques de raiva ligados a fatores ambientais ou situacionais. Sem dúvida, somos uma mistura de genética, biologia, química e emoções. Então, tudo está interligado, inclusive o quanto somos afetados pelo ambiente em que vivemos.